Muito bem, você está aí ouvindo a programação de rádio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, também aqui pela internet, tendo esse momento de devocional, que a gente traz uma reflexão da Palavra de Deus todas as manhãs aqui para você. E eu quero ler esta manhã, Atos capítulo de número 2, versos de número 37 e 38. Atos capítulo de número 2, versículo de número 37 e 38, que diz o seguinte: Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: O que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Irmãos, a primeira reflexão que quero fazer com vocês, ou antes mesmo de fazer a reflexão, apenas para nos encontrarmos aqui nessa história, tinha acabado de descer o Espírito Santo sobre os discípulos, e eles estavam lá em Jerusalém, aqueles 120 discípulos, e isso chama a atenção de toda a cidade, porque eles fazem um barulho de renovo, né? de batismo com o Espírito Santo, línguas sendo faladas, línguas diferentes sendo faladas, e isso chama a atenção deles porque eles começam a ouvir o Evangelho, começam a ouvir sobre Jesus, sobre a salvação na sua língua nativa. E isso é tudo muito interessante, porque naquele tempo, naqueles dias ali, era o dia de uma grande festividade em Jerusalém, e tinha gente de várias nações, né? Então imagina, é como se fosse assim, ó, tinha uma grande festa no Brasil, e existiam vários brasileiros que vieram, brasileiros de naturalidade, que vieram para o Brasil e estavam ali reunidos. Só que daí eles começam a ouvir as pessoas falarem de Jesus Cristo e do seu Evangelho na língua inglesa, na língua espanhola, na língua sueca, na língua, enfim, nas diversas línguas, lá no mandarim. E eles começam, tá, mas espera aí, mas o que está acontecendo? Esse pessoal aí que está falando não são brasileiros? Eles são moradores aqui? Como é que a gente está ouvindo na língua que a gente se criou lá, que a gente mora lá, né? A gente conhece essa língua, eles não. E aí chama a atenção deles, e eles vão perguntar para os apóstolos. E aí Pedro se levanta, começa a pregar o evangelho, explicar o que está acontecendo, dizendo isso aí era a promessa, já o profeta Joel já tinha prometido, já tinha sido falado há muitos anos, vocês sabem disso. E aqui eu estou usando essas palavras, né? Porque a gente vê na Bíblia Sagrada que eles eram judeus piedosos, ou seja, eram conhecedores da palavra de Deus. E eles, como se Pedro estivesse dizendo, vocês sabem o que estão acontecendo. Só eu vou esclarecer um pouquinho mais. Ele diz, essa é a promessa que Joel tinha feito, de que nós receberíamos o dom do Espírito Santo, nós receberíamos o Espírito morando em nós, e por isso que nós estamos falando a mesma língua, por isso que nós estamos aí, né? Comunicando o Evangelho na mesma língua. E aí, depois dessa pregação de Pedro falando de tudo que aconteceu com Jesus, de tudo que ele sofreu e principalmente morreu e ressuscitou, veio essa pergunta do 37 e 38 que nós lemos. Os irmãos prontamente perguntaram, e agora o que nós fazemos? E aqui a primeira reflexão que eu quero fazer com você. Tudo que é da parte de Deus vai nos aproximar de Deus. Dá atenção a isso aqui. Tudo aquilo que você acha que é da parte de Deus, que você pensa que é da parte de Deus, só é se isso te aproxima de Deus. Às vezes você lê um livro, quer saber se esse livro é uma bênção? Às vezes você ouve uma canção, quer saber se essa canção é uma bênção? Às vezes você ouve uma pregação, quer saber se essa pregação é uma bênção? Se pergunte, esta pregação, esta música, este livro, esta informação, ela está me levando mais para perto de Deus?
Porque ao receber a mensagem do Evangelho que os irmãos receberam através de Pedro, a primeira reação deles foi: e agora? O que a gente faz? Por quê? Porque eles queriam fazer parte daquela mensagem. Eles queriam fazer parte da mensagem de Jesus Cristo. Então a primeira lição que eu trago como um devocional para você nessa manhã: tudo aquilo que te cerca, as conquistas que você faz, as pessoas com que você convive, as mais diversas situações que você vive, elas estão te aproximando de Deus? Se elas estão te aproximando de Deus, fique tranquila, é da parte de Deus. Agora, se as coisas que você anda recebendo ou acessando te afastam de Deus, isso não é de Deus. Você viu? Parecia simples, mas agora começa a ser profundo. Agora você começa a refletir. Mas a segunda coisa, a mensagem que Pedro responde para eles: e agora o que eles perguntaram, né? E agora o que faremos? Pedro responde: arrependam-se. Não existe comunhão com Deus sem arrependimento de pecados. Deus, ele é santo. Deus não tem pecado. Deus é perfeito. Nós somos pecadores. Nós somos imperfeitos. Nós estamos assim, melhor dizendo, né? Nós estamos pecadores. Nós estamos imperfeitos. Mas estamos buscando a perfeição, a santificação. Então, o primeiro passo para isso é arrependimento. É confessar que somos pecadores e buscar a solução. E daí a solução vem: cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ou seja, não vivam mais para si, mas se entreguem a Cristo. Aqui vem a ação do batismo, essa sacralidade do batismo, né? Este mandamento que Jesus deixou, essa ação simbólica, mas que Jesus Cristo deixou para nós, de que nós deveríamos nos entregar a Cristo através de uma morte aqui na terra, uma morte simbólica no batismo, mas que refletia uma morte aqui no coração de que nós não queremos mais o pecado, nós queremos viver para Cristo. Assim, então, encontrar remissão dos pecados, ou seja, os pecados serem cortados de uma vez por todas, e então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então tudo isso é a resposta do apóstolo Pedro a esses irmãos. Ele constrói toda esta mensagem para dizer para os irmãos: vocês querem saber o que tem que fazer? Pois é, então eu vou dizer o que vocês têm que fazer, passo a passo o que vocês têm que fazer. Arrependam-se, sejam batizados, assim os seus pecados vão ser redimidos, e então às vezes as pessoas querem pular a etapa, né? E então, somente então, vocês receberão este dom que nós também recebemos da parte do Espírito Santo, que é ter Deus morando em nós. Amém? Deus muito abençoe a sua vida em nome de Jesus.